Oi, queridos, a paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam em paz, bem, com saúde. Eu quero iniciar a aula de hoje, primeiro agradecendo por todo esse semestre que a gente passou, que não foi fácil, né? Foi um semestre difícil, cheio de surpresas, mas que a gente conseguiu enfrentar e chegar até o final. Hoje é a minha última aula desse semestre e quero dizer que eu gostei muito de ver a perseverança de vocês, que mesmo com toda dificuldade vocês se mantiveram ali, ver o carinho de vocês, o cuidado com as dificuldades que todo mundo enfrentou. Uns enfrentaram mais, outros enfrentaram menos, mas o grupo como um todo se uniu, ajudou. A iniciativa de vocês de estar todos os dias orando por uma determinada situação, pelas pessoas do grupo, essa questão do retorno ao culto presencial, tudo isso fez com que a gente fosse despertado para uma nova realidade, para novos dias, novos tempos, e que de repente a gente estava tão assoberbado, tão atarefado com o nosso dia a dia, e esse tempo veio para mostrar para a gente que os nossos valores, os nossos princípios, os nossos conceitos, eles precisam estar mais aguçados. E a gente, como igreja, como cristãos, como servos, foi um tempo de reflexão, de análise para a gente. E eu costumo dizer que a gente passou por esse tempo de quarentena como aquela lagartinha, né? Eu não sei se eu falei sobre isso na última aula, que passou um tempo no casulo para se tornar uma nova criatura. Então, que esse tempo que a gente está vivendo, está atravessando, essas mudanças, sirvam para isso, para a gente passar, para a gente experimentar transformações, tá? Eu gostaria de orar com vocês por alguns motivos especiais nessa manhã. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela existência, Senhor, de uma igreja forte, consolidada, unida, ó Deus, que o Senhor tem levantado, tem capacitado, Senhor Deus, tem chamado, Senhor, para fazer a diferença. Deus, nós te agradecemos pelas vidas, Senhor, que ali estão, pelas vidas, ó Pai, desse instituto, desse grupo, Senhor, dessas pessoas que têm se levantado, que têm dado as mãos, que têm estendido as mãos, Senhor. Senhor, te agradecemos pela vida do diácono Klaus, que hoje, Senhor, completa mais um ano de vida, ó Deus. E nós sabemos o quanto esse homem tem se esforçado, Senhor, incansavelmente, Deus, na tua obra, Senhor, no ensino, Senhor. Quanto, ó Deus, ele tem se esforçado para ser valoroso, ó Pai, diante dos irmãos e diante de ti, Senhor. Te agradecemos pela vida do Edson, que tem sido um companheiro também para o Klaus, Senhor, um ajudador, ó Deus, incansável. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, nas dificuldades, nas alegrias, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas. É tudo teu, Senhor, é tudo teu, é tudo para ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a administrar os nossos dias, ó Pai, para quando chegar no grande dia que nós estivermos diante de Ti, Senhor, nós possamos nos apresentar como obreiros, ó Pai, que não tem do que se envergonhar, Senhor. Ah, Jesus, nós sabemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que nos sustenta, nos fortalece, Deus, e somos gratos por tudo. Visita nessa manhã, Senhor, a Raimunda, ó Deus, onde ela estiver, Senhor, o que ela estiver fazendo, Deus, toma a tua filha em tuas mãos, Senhor. Traz força, ânimo, coragem, vigor e a alegria do Senhor sobre a vida da tua filha, Deus.
Renova, Senhor, um espírito inabalável naquela mulher, Senhor. Sê com ela, Jesus. Oh Deus, clamamos a Ti pelo nome poderoso de Jesus, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Aleluia, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque só Tu és digno de ser adorado. Aleluia, glórias te damos, Senhor. Amém, Jesus, amém. Queridos, eu gravo as aulas pela manhã porque eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de internet. E às vezes, o tempo hoje amanheceu muito nublado. Então, geralmente, quando chove, a internet fica o ó do bobó. Então, eu dou preferência a gravar as minhas aulas pela manhã, porque se eu tiver algum problema com a internet, eu tenho o resto do dia para tentar me virar nos 30. Então, eu estou sempre gravando as aulas pela manhã e já coloco logo no grupo as aulas pela manhã também para não ser pega de surpresa. Nas últimas aulas, a gente vinha falando a respeito daquele período interbíblico, de várias coisas que aconteceram naquele tempo e que as pessoas acham que foi um tempo de silêncio de Deus porque não tinham profetas e tal. Então a gente acha que não acontecia nada, mas a gente foi aprendendo nas últimas aulas que muita coisa aconteceu nesse período. Muitos grupos religiosos se levantaram, grupos políticos se levantaram nesse período, porque o povo estava saindo do exílio e a nação de Israel estava se descobrindo como nação, estava descobrindo a sua identidade. Então, as coisas precisavam se firmar. No período anterior, a gente falou sobre a plenitude dos tempos. Então, tudo isso faz parte, estava caminhando para que a plenitude dos tempos fosse completada e que Jesus pudesse vir a esse mundo, tá? Exatamente da forma como Deus planejou. Então, o pessoal que já teve essa aula que vai entender do que eu estou falando e vai saber que houve todo um preparo de Deus para quando Jesus chegasse aqui nessa terra, estivesse tudo preparado para recebê-lo e receber o evangelho na sua totalidade. Então, dentre esses grupos religiosos que a gente já começou a falar, grupos políticos, na última semana eu cheguei a comentar com vocês que eu ia deixar dois grupos para falar nessa última aula. Só que aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que não eram apenas 2 grupos, então aumentou um pouquinho e eu vou falar sobre esses grupos com vocês nessa aula e vou disponibilizar um material em PDF lá no grupo também, que é para vocês poderem, se quiserem, imprimir e fazer a leitura com calma depois em casa, até mesmo dos textos bíblicos que estão marcados lá. E hoje nós vamos na última página, que é a página 25 da apostila. Vamos falar um pouquinho a respeito dos escribas primeiro, tá? Os escribas, a gente vai ver uma relação deles. Eles não eram, estritamente falando, não era uma seita exatamente, mas sim eles eram membros de uma profissão. Em primeiro lugar, eles eram copistas da lei, tá? Eles eram responsáveis por fazer cópias dos textos sagrados. E eles vieram a ser considerados autoridades com relação às escrituras e por isso eles exerciam a função de ensino, já que eles eram doutores da lei, eles conheciam muito as escrituras, então eles eram habilitados para ensinar também. A linha de pensamento desses homens era semelhante à dos fariseus, os quais frequentemente eles estavam associados lá no Novo Testamento. Eles, por terem tanto conhecimento sobre as escrituras, eles se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. E em alguns pontos, esses escribas eles vão chegar a exercer uma influência que pode ser considerada prejudicial para o evangelho. Por quê? Primeiro, eles monopolizavam, ou seja, eles guardavam só para eles a interpretação da palavra de Deus.
aquilo que era a interpretação real da palavra de Deus, eles guardavam para eles. E a gente já viu que todos esses grupos políticos, eles tinham os seus interesses. Então a gente vai começar a entender por que é que um determinado grupo político guarda para si a verdadeira revelação da palavra e apresenta uma outra. Por quê? Existe um jogo de interesse por trás de tudo isso. Lá em Marcos 12, de 28 até 34, a gente vai ler um pouquinho sobre isso e vai entender. Eles eram tão audaciosos que eles chegavam a afirmar que os seus mandamentos excediam os mandamentos de Deus. Um exemplo disso é que eles chegavam a dizer assim: as palavras dos escribas são mais doces do que as palavras da lei. Isso fazendo referência a um salmo que diz as palavras, a lei do Senhor é mais doce do que o mel. Então eles fazem uma comparação, que as palavras dos escribas são mais doces do que as palavras da lei. E entre as palavras da lei, diziam eles, tem aquelas que são importantes e tem aquelas que são banais. Já as palavras dos escribas, todas elas são importantes. Então a gente vê assim uma audácia desses homens, né? Uma soberba desses homens. Segunda coisa que pode ser prejudicial ao evangelho. Eles é que determinavam as regras para a liturgia do culto. Lá em Mateus 23:13 a gente vai ler isso. Eles, inclusive, decidiam quem eram as pessoas que deveriam e que poderiam participar das suas reuniões. Tá? Era de acordo com o olhar deles, com aquilo que eles entendiam que era certo ou errado. Eles escolhiam de acordo com os seus interesses quem é que vai participar e quem não vai. Fazendo aquela questão de acepção de pessoas. Terceiro, eles negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam as suas próprias tradições. As suas tradições estavam acima dos mandamentos de Deus. Isso a gente vai ver lá em Mateus 23, 2 e 3. Eles comparavam os seus mandamentos aos mandamentos de Deus. Marcos 7:7 vai mostrar isso. Em suma, eles andavam difamando Jesus publicamente e jogavam o povo contra Jesus, acusando Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Lembram que eles diziam, esse aí expulsa demônios por Belzebu. Isso a gente vê lá em Marcos 3, 20 e 22, tá? Apesar de ser um grupo político e religioso, como eles já tinham uma certa posição, tinham as suas regalias, então eles não queriam perder. Então eles viam em Jesus uma ameaça, porque Jesus apontava todas essas coisas para a população, e eles, para não querer perder a sua posição e seus benefícios, eles faziam essas intrigas, colocavam o povo contra Jesus, apontando justamente essa questão religiosa, a questão dos demônios, porque eu já falei para vocês que o povo, de uma maneira geral, é muito místico, né? Então essas coisas atemorizam as pessoas. Então eles iam justamente no calcanhar de Aquiles do povo, ok? Um outro grupo político que não está na apostila, mas que eu vou falar um pouquinho sobre eles, era o grupo dos sacerdotes. Ah, mas era político? A gente vai ver que também era. A palavra sacerdote, ela vem do latim sacer e significa sagrado e separado. Eram muitos grupos, eles eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir cerimônias religiosas, qualquer tipo de cerimônia religiosa. E eles se dividiam em 3 categorias: sumo sacerdote, sacerdote e levitas. Os sacerdotes haviam sido distribuídos por Davi, lá no Antigo Testamento, em 24 classes. Isso a gente vai observar lá no livro de 1 Crônicas 24, do versículo 1 ao 19, tá? Depois eu vou disponibilizar todo esse material para vocês poderem ler em casa com calma e acompanhar.
Porque como não tem isso na apostila, para vocês ficarem anotando, de repente vai se perder. Então eu vou colocar tudo em PDF lá. Já em Lucas 1:5, a gente vê que essa organização ela permanece, tá? Quando ele começa a falar a respeito da questão dos sacerdotes que vão entrar no templo, a gente percebe que tinha uma relação, uma lista, né, dessa classificação dos sacerdotes. Lendo o texto de Lucas, vocês vão entender. Os evangelhos, porém, lá no Novo Testamento, eles só vão fazer menção de 2 sumos sacerdotes, que são os famosos Anás e Caifás, que a gente vai ver lá em Mateus 26:57 e João 18:13 e 14. Em geral, o sumo sacerdote, ele era uma figura importantíssima, tanto religiosa quanto social e política. E a gente vai perceber isso muito claramente naquela articulação que Caifás e Anás fazem, né, para a crucificação de Jesus, para a morte de Jesus, diante dos líderes políticos, do governador, né? Quem tiver dificuldade de se situar, se já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, vai se lembrar exatamente da situação, da articulação política e religiosa que acontecia ali, que inclusive movimentou a sociedade. Então a gente consegue ver que esses homens eram figuras importantes, religiosa, social e política, tá? Como sempre, esses líderes ardilosos, eles desempenham um papel importante no meio da população, principalmente no meio da população que não tem informação, tá? As pessoas se deixam levar pelas ideias desses homens, porque eles têm acesso à informação, à cultura, à educação, então eles têm uma fala muito convincente. Isso até os dias de hoje, né? Não estou falando de nada de diferente aí, nenhum absurdo. E se esperava do sacerdote que ele servisse de mediador entre Deus e os homens. Desde lá do Antigo Testamento, na figura do tabernáculo, não era isso? Não era o sacerdote que fazia essa intermediação? Então, isso sempre foi esperado dessa figura. O sumo sacerdote ou sacerdote é aquela pessoa que vai fazer essa ligação entre Deus e os homens. Isso sempre foi o papel do sacerdote. Mas também esperava-se dele que ele fosse capaz de se pronunciar sobre questões éticas e legais, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha conhecimento da lei, da Torá, da palavra, dos mandamentos. Então, o Antigo Testamento, o Pentateuco inteiro, ele fala sobre regras de civilidade, de convivência, as leis éticas, as leis morais, e a gente começa a ver que esse homem tinha mais conhecimento do que todo mundo. Esse sacerdote ele tem conhecimento de todas as leis, então esperava-se dele que não só no âmbito religioso, mas quando ele visse alguma questão social, política, moral, que estivesse indo em desacordo, que estivesse ferindo a lei, transgredindo, ele tinha que ser o primeiro a se levantar e dizer: epa, peraí, tá errado, não é assim, isso não pode acontecer. Mas não, por questões de interesse, né, que a gente vai acompanhando, esses homens passam a ser coniventes com o Estado. E o Estado, nesse momento, é Roma, é o opressor, é ele que está massacrando Israel. Vamos lá. Por serem membros do Sinédrio e influentes, eles não perdiam uma oportunidade para questionar a autoridade de Jesus, porque Jesus representava uma ameaça para eles. Isso a gente vai ver muito claramente em Marcos 14, de 53 a 56, tá? Agora a gente vai voltar na apostila, ainda na página 25, e vamos falar sobre os herodianos. Eles eram assim chamados, eles eram mais um partido político do que uma seita religiosa,
tá? E a gente vai ver por quê. Eles criam que o melhor interesse do judaísmo da época estava na cooperação com os romanos. Eles achavam que não adiantava os judeus ficarem batendo de frente com os romanos. Olha só, para o negócio ficar legal para todo mundo, vamos cooperar com eles. E a gente viu que desde lá de trás, da época do exílio, o povo perdeu seus direitos civis, o povo perdeu o direito de cultuar, perdeu a sua identidade, a sua cultura. Então, o que esses homens estão propondo de novo para Israel é fazer de conta que não está acontecendo nada. Olha só, a melhor coisa é não bater de frente, vamos fazer de conta que a gente não está vendo, que não está acontecendo nada. Vamos ser coniventes. Vamos aceitar tudo que eles colocarem pra gente, que aí não vai ter oposição, não vai ter sofrimento. Esse nome que eles receberam, ele foi tirado de Herodes, o Grande, que procurou romanizar a Palestina durante o tempo em que ele vinha oprimindo a política romana, que era simbolizada por Herodes. E as reações religiosas expressas nas reações sectárias dentro do judaísmo pré-cristão vão fornecer o referencial histórico no qual Jesus veio ao mundo. Tá lembrado que quando surgiu o anúncio de que viria o rei dos judeus e tal, os líderes, o Herodes, ele ficou enlouquecido, os governadores, os homens, os grandes homens da época ficaram enlouquecidos com medo de perder a sua posição para um rei que viria. As frustrações e conflitos vão preparar Israel para o advento do Messias de Deus, que veio somente com a plenitude dos tempos, aquilo que eu falei no início. E a gente vai ver lá em Gálatas 4:4. Esses herodianos, eles eram partidários assalariados da dinastia de Herodes. Eles ganhavam. Então, mais um motivo para eles ficarem ali tentando convencer o povo a aceitar tudo numa boa. Eles eram pagos para isso, era um partido mesmo político que existia. Esse Herodes, já falei para vocês que ele tentou romanizar a Palestina na sua época. Esse grupo acreditava que era melhor os judeus fazerem uma aliança política com os romanos, que era melhor atender aos interesses deles, cooperar com os romanos. E devido às tendências greco-romanas, eles também acabaram se aliando aos adversários de Jesus. E a gente vai ver isso em Mateus 22:16 e Marcos 3:6. No final das contas, o que Deus quer é que todos os líderes sejam servos humildes e justos com os outros e que reconheçam que Deus é o Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Não era necessário que esses homens ficassem propondo, olha, vamos nos sujeitar a romanos, vamos aceitar as leis deles, vamos esquecer a nossa identidade. Tudo que esses homens como líderes tinham que fazer era ser justos, ser fiéis, ser honestos com o seu próprio povo. Era isso que Deus queria da liderança. Isso fica muito claro em Atos 2:36. Mas por causa de interesses, a gente volta naquele velho ponto, né? Interesse. Vamos falar um pouquinho a respeito de samaritanos também. Os judeus, eles repudiavam os samaritanos, consideravam os samaritanos a escória da raça humana. Existem alguns motivos para isso. Eu vou colocar um texto bem detalhado para vocês lerem e entenderem exatamente por que os samaritanos chegaram nesse ponto. A questão do exílio teve uma forte influência e por causa do tempo não vai dar para a gente falar muito sobre isso. Eu vou colocar o texto lá no grupo para vocês lerem com calma e entenderem o que foi que aconteceu para os samaritanos chegarem nesse ponto, tá? As fortes objeções dos judeus contra os samaritanos eram basicamente duas. A insistência dos samaritanos em considerar o Monte Gerizim como principal local de culto, tá?
e a rejeição dos samaritanos em reconhecer que Jerusalém era uma cidade sagrada. Então isso fazia com que os atritos entre judeus e samaritanos se acirrassem, mas tudo isso teve um motivo que começou lá atrás no exílio, ou antes do exílio, e a gente vai começar a entender o porquê disso, tá? A questão da divisão dos reinos, tudo isso teve um fator para cooperar com essa questão dos samaritanos. Só vocês lendo esse texto para vocês entenderem, porque não vai dar para falar tudo nessa aula. Haviam, porém, pontos em comum nas doutrinas, tá? De ambos os grupos, dos judeus e dos samaritanos. Uma era, o Pentateuco era a principal linha de doutrina e práticas para os dois grupos. Segundo, os dois grupos exigiam circuncisão. Terceiro, os dois grupos observavam o sábado. Quarto, os dois grupos esperavam o Messias. Quinto, os dois grupos acreditavam no julgamento final, tá? João 4:20 vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da Jerusalém, a cidade sagrada. Os samaritanos, eles tinham uma questão com Moisés. Eles exaltavam Moisés da mesma maneira que Jesus tinha que ser exaltado. Eles louvavam Moisés da mesma maneira que louvavam o Messias. Então, assim, eles tinham uma questão com Moisés que estava assim no mesmo pé de igualdade que Jesus. Isso era uma questão difícil para eles. E a gente vai observar isso, uma questão quando Jesus chega no poço e encontra a mulher samaritana. Lembra da conversa deles? Né? As coisas que ela fala para Jesus, do questionamento dela com relação a onde se deve adorar. Lendo esse texto a gente vai entender um pouquinho também. Apesar da rivalidade entre judeus e samaritanos, Jesus ele não encontrou tanta resistência assim por parte dos samaritanos. Pelo contrário, isso a gente vai ver em João 4, de 39 a 42 e Atos 8, de 14 a 25 também a gente vai ver isso muito claramente.